Você já prometeu que ia mudar. Talvez tenha sido há 3 anos. Ou 5. Talvez você tenha pensado, no próximo ano eu saio dessa. Quando juntar mais um pouco de dinheiro, quando as coisas estiverem mais claras, quando eu tiver certeza. E você esperou. Você esperou porque parecia a coisa certa a fazer. Porque agir sem ter tudo alinhado parecia irresponsável. Porque você é inteligente o suficiente para saber que decisões ruins custam caro e você não pode se dar ao luxo de errar. Então você continuou, analisando, preparando, esperando pelo momento em que tudo faria sentido. Só que esse momento não chegou. E agora você está aqui, 3 anos depois, com a mesma inquietação. Talvez até mais pesada. Porque agora, além da vontade de mudar, tem outra coisa. A sensação de que você está ficando para trás enquanto espera. E tem uma pergunta que você não faz em voz alta, mas que volta toda semana. Será que já passou? Será que eu esperei demais? Eu vou te dizer uma coisa que pode ser desconfortável, mas que precisa ser dita com clareza. O momento certo que você está esperando não existe da forma que você imagina. Não existe um dia em que você vai acordar com coragem completa, dinheiro sobrando, mercado perfeito e certeza absoluta. Esse alinhamento total de variáveis não acontece. E enquanto você espera por ele, o tempo está passando, e o custo de continuar parado está aumentando silenciosamente. Mas antes de qualquer coisa, isso não é uma falha sua. Você não está esperando porque é fraco, preguiçoso ou indeciso. Você está esperando porque é responsável, porque tem contas, reputação, energia limitada. Porque sabe que decisões ruins têm consequências reais. E porque alguém, em algum momento, te ensinou que prudência significa esperar até ter certeza. O problema é que essa prudência virou uma armadilha, e você está preso nela sem perceber. Esse vídeo não é para te dar um empurrão motivacional. Não vou te dizer, acredite em você, ou saia da zona de conforto. Vou fazer algo diferente. Vou te mostrar por que você continua esperando. Como essa espera funciona como um mecanismo de proteção e como transformar isso em uma estratégia real, com um próximo passo que você consegue sustentar. Porque o momento certo não é algo que você encontra, é algo que você constrói, e ele começa hoje. Agora, vamos começar desconstruindo a ilusão. Quando você pensa no momento certo, o que você imagina? Provavelmente algo assim, uma reserva financeira confortável, clareza total sobre o próximo passo, energia suficiente, mercado favorável, ausência de medo, um alinhamento perfeito entre vontade, condições externas e coragem interna. E faz sentido querer isso, porque se tudo estivesse alinhado, a decisão seria óbvia. Você não precisaria lidar com incerteza, risco ou desconforto. Seria só executar. Só que isso nunca acontece, porque o que você chama de momento certo é, na verdade, uma fantasia de controle total. É a ideia de que, se você esperar o suficiente, vai conseguir eliminar o risco antes de agir. E isso é impossível. Toda transição de carreira envolve risco, sempre. Mesmo com planejamento, mesmo com dinheiro, mesmo com rede de contatos, o risco nunca zera. O que você pode fazer é torná-lo controlável, mas nunca eliminá-lo. E enquanto você espera por um cenário sem risco, 3 coisas estão acontecendo. Primeira, o tempo está passando, e cada ano que passa, você acumula mais responsabilidades, mais compromissos, mais dependências. O que significa que o momento certo que você imagina está ficando mais distante, não mais próximo. Segunda, o mercado está mudando. As habilidades que você tem hoje podem não ter o mesmo valor daqui a 3 anos. A janela de oportunidade que existe agora pode não estar aberta quando você finalmente se sentir pronto. Terceira, você está pagando um custo invisível. Todo dia que você fica em um lugar onde não quer estar, você perde energia, motivação, confiança. Você se acostuma com a insatisfação. E aos poucos, a ideia de mudar começa a parecer cada vez mais distante, até que você para de acreditar que é possível. Então, o que parece prudência, vou esperar até ter certeza, é na verdade uma forma sofisticada de autossabotagem. E eu sei que isso pode soar duro, mas não é julgamento, é estrutura. Porque o problema não é você, é a crença de que coragem vem antes da ação, de que clareza vem antes do movimento, de que o momento certo
vai aparecer como um sinal externo, claro e inconfundível. Não vai. O momento certo é uma construção. Ele não acontece para você. Ele acontece por você. E ele começa quando você para de esperar por condições perfeitas e começa a criar condições minimamente viáveis. E isso muda tudo. Mas para entender como criar essas condições, precisamos primeiro mapear. Por que você continua esperando? Porque se é tão óbvio que esperar não está funcionando, por que você ainda não se moveu? A resposta não é simples. E não é uma coisa só. É um conjunto de mecanismos psicológicos e estruturais que se reforçam mutuamente e mantêm você exatamente onde está. Vou nomear os principais. Primeiro mecanismo: medo de perda. Você sabe o que tem agora, sabe quanto ganha, sabe o que esperam de você, sabe onde você se encaixa. Pode não ser o ideal, mas é conhecido. E o cérebro humano valoriza mais evitar perda do que buscar ganho. Então, mesmo que você saiba que continuar parado tem custo, o medo de perder o que você já tem, renda, reputação, identidade, estabilidade, é maior do que o desejo de ganhar o que você ainda não tem. Isso tem um nome: viés de aversão à perda, e ele te mantém preso. Segundo mecanismo: fadiga de decisão. Você já analisou todas as variáveis, 1000 vezes. Fez planilhas, listas, cenários. Pesquisou mercado, cursos, transições possíveis. E cada vez que você faz isso, fica mais cansado e menos capaz de decidir. Porque toda análise adicional aumenta a complexidade percebida. E quanto mais complexo parece, mais você sente que precisa de ainda mais informação antes de agir. É um ciclo vicioso. Análise gera dúvida. Dúvida gera mais análise gera paralisia. E no fim, você está mentalmente esgotado. Não pela ação, mas pela espera. Terceiro mecanismo: ilusão de controle futuro. Você acredita que, se esperar mais um pouco, vai conseguir mais certeza sobre o futuro. Como se acumular mais dados, mais dinheiro, mais clareza, fosse reduzir a incerteza. Mas o futuro é, por definição, incerto. Você nunca vai ter certeza absoluta. O máximo que você consegue é ter critérios suficientes para agir com risco controlado. Então, esperar por certeza é esperar por algo que não existe. Quarto mecanismo: custo afundado emocional. Você já investiu anos na sua carreira atual, construiu reputação, habilidades, relacionamentos. E tem uma voz interna que diz: se eu sair agora, tudo isso vai ter sido em vão. Mas isso é uma armadilha lógica. O tempo já passou. A questão não é se valeu a pena até aqui, é se continuar investindo mais tempo no mesmo lugar ainda faz sentido. E muitas vezes não faz, mas o peso do passado te impede de olhar para o futuro com clareza. Quinto mecanismo: medo de arrependimento futuro. Você tem medo de duas coisas ao mesmo tempo: medo de agir e errar e medo de não agir e se arrepender. E como não consegue eliminar nenhum dos dois medos, você fica paralisado entre eles. A verdade é que você vai se arrepender de algo, sempre. Ou de ter agido, ou de não ter agido. A questão não é evitar arrependimento, é escolher qual arrependimento você prefere viver. E, geralmente, o arrependimento de não ter tentado é mais pesado do que o arrependimento de ter tentado e ajustado o caminho. Sexto mecanismo: identidade protegida. Mudar de carreira significa mudar de identidade, e isso assusta. Porque você não sabe quem você vira se sair da versão atual de si mesmo. Então você segura, porque pelo menos aqui você sabe quem é. Mesmo que não goste completamente, pelo menos é familiar. E enquanto você protege essa identidade, ela vai ficando mais estreita, mais rígida, mais difícil de abandonar. Esses mecanismos não são falhas suas, são padrões humanos normais, esperados, racionais até. Mas eles estão te custando tempo. E chegou a hora de reorganizar isso. Porque o problema não é ter medo. O problema é achar que o medo vai desaparecer antes de você agir. Ele não vai. A coragem não vem antes da clareza. Ela vem depois de um plano minimamente inteligente. E é isso que a gente vai construir agora. Então, o que é o momento certo de verdade? Não é quando você tem certeza. Não é quando o medo desaparece. Não é quando tudo está alinhado. O momento certo é quando você tem 3 coisas. 1. Critérios mínimos para decidir.
Não perfeitos, mas suficientes. 2. Um próximo passo viável. Não a decisão final, mas a ponte imediata. 3. Proteção básica contra colapso. Reserva mínima, rede de segurança, plano B claro. Só isso. E quando você tem essas 3 coisas, o momento é agora. Não porque está perfeito, mas porque está viável. Deixa eu reformular isso de outra forma. Você não precisa de coragem para começar. Você precisa de estrutura. E a coragem aparece como efeito colateral da estrutura. Porque coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. E ação só acontece quando o cérebro percebe que o próximo passo é controlável. Então o trabalho não é juntar coragem. O trabalho é tornar o próximo passo pequeno o suficiente para ser controlável e significativo o suficiente para gerar movimento. E isso muda tudo. Porque em vez de esperar por um dia em que você acorda transformado, você cria uma sequência de pequenas decisões que, somadas, constroem a transição. Vou te dar exemplos práticos. Em vez de, quando eu tiver 50 mil na reserva, eu saio, você pensa, com 10 mil, eu consigo testar uma transição parcial mantendo minha renda atual. Em vez de, quando eu tiver certeza absoluta sobre o que quero fazer, você pensa, vou testar 3 possibilidades reais nos próximos 90 dias e eliminar o que não faz sentido. Em vez de, quando eu estiver pronto, você pensa, estou pronto o suficiente para dar o próximo passo, e o resto eu descubro no caminho. Isso não é imprudência, é estratégia. Porque transição de carreira não funciona como salto no escuro. Funciona como ponte. Você constrói a estrutura antes de atravessar. Mas você começa a construir antes de ter a ponte completa na cabeça. E tem outra coisa importante aqui. O momento certo não é único. Não é binário. Não é agora ou nunca. É uma janela. E você tem algum controle sobre quando abrir essa janela. Mas quanto mais você adia, mais a janela se estreita. Porque quanto mais velho você fica, mais responsabilidades acumula, mais difícil se torna fazer movimentos sem ruptura, e mais você se acostuma com a versão atual de si mesmo. Então o momento certo não é quando tudo estiver perfeito. É quando o custo de ficar parado fica maior que o custo de se mover com risco controlado. E para muita gente assistindo isso agora, esse momento já chegou. Você já sabe disso. Você só estava esperando permissão. Então aqui está. Você tem permissão para começar antes de estar pronto. Você tem permissão para construir clareza através da ação, não antes dela. Você tem permissão para agir com medo, desde que seja ação inteligente, com proteção e critério. E você não precisa decidir sua vida inteira hoje, só o próximo passo. Vamos construir esse próximo passo agora. Como você constrói o seu momento certo? Com 3 movimentos estratégicos. Movimento 1. Definir critérios mínimos, não perfeitos, mas suficientes. Você precisa de um filtro objetivo para saber quando é viável agir. Não quando eu me sentir pronto, porque você nunca vai se sentir completamente pronto. Mas, quando eu tiver X, Y e Z, eu me movo. Aqui estão critérios reais que funcionam. Reserva financeira equivalente a 6 meses de custo de vida fixo. Não luxo, sobrevivência. Pelo menos uma habilidade transferível testada e validada no mercado, não só no currículo. Uma rede mínima de contatos na área que você quer ir. 3 a 5 pessoas que possam abrir uma porta ou dar feedback real. Clareza sobre onde você não quer mais ficar, mesmo que você ainda não saiba exatamente para onde ir. Esses critérios não eliminam risco, mas tornam o risco gerenciável. E quando você tem critérios claros, a decisão deixa de ser emocional e vira lógica. Você sai de "será que estou pronto?" para "eu tenho X, Y e Z. Sim, então eu me movo." Movimento 2. Criar uma ponte, não um salto. Transição de carreira não precisa ser ruptura, pode ser sobreposição. Em vez de pedir demissão e se jogar no novo, você constrói o novo enquanto mantém o atual. E só faz a transição completa quando a ponte está firme. Exemplos práticos. Você trabalha 40 horas na sua função atual e dedica 10 horas por semana testando a nova área, freela, projeto paralelo, curso aplicado, networking estratégico. Você negocia redução de carga horária, se possível,
e usa o tempo livre para construir portfólio e validar demanda. Você faz transição interna, muda de área dentro da mesma empresa, usando sua reputação atual como proteção. A ponte não é glamourosa, vai ser cansativo. Você vai trabalhar mais no curto prazo, mas no médio prazo, você reduz risco drasticamente e aumenta a confiança. Porque em vez de apostar tudo de uma vez, você testa antes de comprometer. E isso muda completamente a psicologia da decisão. Movimento 3. Definir o próximo passo viável. E só o próximo. Você não precisa ter o plano completo. Você precisa saber o que fazer amanhã. Então pergunta: qual é o menor passo que eu posso dar hoje que me aproxima da transição que eu quero, sem comprometer minha estabilidade atual? Exemplos: enviar mensagem para 3 pessoas da área que você quer ir, pedindo 20 minutos de conversa. Fazer um curso de 30 dias que te dá uma habilidade aplicável imediatamente. Escrever um artigo ou criar um projeto pequeno que funcione como portfólio real. Atualizar LinkedIn e currículo com linguagem da área que você quer entrar. Assistir 5 entrevistas de quem fez a transição que você quer fazer e mapear padrões. Esses passos parecem pequenos, e são, mas eles quebram a paralisia. Porque o problema nunca foi falta de coragem. Foi falta de clareza sobre o que fazer agora. E quando você tem um próximo passo claro, pequeno e controlável, o cérebro para de resistir. Porque ele percebe: isso eu consigo fazer. E aí você age. E quando você age, gera dados. E dados geram clareza. E clareza gera o próximo passo. E o próximo. E o próximo. E de repente, 6 meses depois, você olha para trás e percebe: você saiu do lugar. Não porque teve coragem, mas porque teve método. Resumindo esse mapa, defina critérios mínimos objetivos. Não espere perfeição. Construa uma ponte, não um salto. Sobreponha, teste, valide. Identifique o próximo passo viável e faça só esse passo. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa começar algo hoje. E o momento certo para começar é agora, porque você já tem critérios suficientes, proteção básica e um próximo passo claro. Se você ainda não tem, seu próximo passo é construir isso. E isso já é movimento. Então vamos fechar. Se você está assistindo isso até aqui, provavelmente é porque você reconheceu alguma coisa. A espera, a análise infinita, a sensação de que o tempo está passando enquanto você fica parado. E eu quero que você saiba, isso não é falha. Você não esperou 3 anos porque é fraco. Você esperou porque é responsável, porque tem medo de errar, porque sabe que decisões têm peso. E tudo isso faz sentido. Mas chegou a hora de transformar essa responsabilidade em estratégia, porque esperar não está te protegendo mais, está te custando. E o momento certo que você está esperando não vai chegar como um sinal externo. Não vai aparecer um dia em que você acorda com certeza completa, coragem plena e dinheiro sobrando. O momento certo é uma decisão. É você olhando para os critérios, percebendo que eles estão minimamente viáveis e dando o próximo passo. Não o passo perfeito, o passo possível. E isso não precisa ser grande, não precisa ser ruptura, não precisa ser corajoso. Pode ser um e-mail, uma conversa, um curso, um projeto pequeno. Qualquer coisa que tire você da paralisia e te coloque em movimento. Porque movimento gera dados, dados geram clareza, e clareza gera mais movimento. E de repente, você não está mais esperando, você está construindo, e isso muda tudo. Então aqui está o que eu quero que você leve desse vídeo. Você não precisa de mais coragem, você precisa de mais clareza. E clareza vem de ação estratégica, não de análise infinita. O momento certo não é quando você se sente pronto. É quando você tem critérios suficientes, proteção básica e um próximo passo viável. E se você tem isso agora, o momento é agora. Se você ainda não tem, seu trabalho é construir isso. E começar a construir já é o movimento. Você não está atrasado, você está em transição. E transição é um processo, não um evento. Se esse tipo de mapa te ajuda a reorganizar o caos interno e transformar paralisia em estratégia, você sabe onde me encontrar por aqui. E se você decidir se mover, lembra, você não precisa ter tudo resolvido, só o próximo passo. E o próximo passo você já sabe qual é.